Olá, bom dia. Chegamos hoje no capítulo 28 de Mateus, o capítulo que conta o evento mais importante da fé cristã, o evento que pode transformar sua vida hoje, o evento que transformou a história da igreja. E esse capítulo traz com ele várias questões muito interessantes, como, por exemplo, a guarda do sábado, porque a igreja moderna passou a guardar o domingo no lugar do sábado. Alguma curiosidade também ali sobre quando os guardas mentem, também algumas curiosidades no modo de Mateus escrever, a ironia que Mateus usa na hora de escrever, que a gente às vezes não percebe, e também o modo como Deus sempre entregou a mensagem de forma criativa, de forma surpreendente. Quando a gente vai analisando, a gente percebe detalhes que transformam a nossa visão. Isso tudo a gente vê nesse capítulo, que é um capítulo tão pequenininho, mas que traz grandes ensinamentos para a nossa vida. Então nós vamos lá à leitura. Nosso devocional funciona assim, a gente lê o capítulo. Essa Bíblia que eu uso é a Bíblia de estudo esquematizado, então ela tem alguns comentários, explicações sobre o capítulo lido, e esses comentários vão nos guiando no entendimento mais profundo dos capítulos. E por isso você tem a oportunidade de estudar capítulo a capítulo da Bíblia, porque nossa intenção é entender completamente cada capítulo que estamos lendo. Ler sem pressa, mas com a satisfação de entender completamente. Vamos então à leitura. A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alvas como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a seus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Vou ver quais as anotações essa Bíblia traz desse trecho. Ela diz assim, versículo 5 ao 10, medo e alegria. É natural que a ressurreição de Jesus tenha dado a seus discípulos grande alegria, mas perceba que o anjo teve que lembrar as mulheres que foram as primeiras a encontrar as boas novas da ressurreição. Não temais. A ressurreição de Jesus pode ter sido motivo de alegria, mas foi também o acontecimento mais surpreendente da vida delas. A magnitude do que havia acontecido chocou a visão que tinham do mundo. Esse Jesus que elas haviam seguido era verdadeiramente Deus. Ele estava vivo. Nada mais importava, nem mesmo os seus medos naturais ou espanto diante de um anjo de Deus. Ouça o conselho do anjo. Não deixe que o medo freie você. Vá contar aos outros sobre o que Jesus fez e está fazendo na sua vida. Deixe que as pessoas que Deus coloca no seu caminho saibam que Jesus está vivo e bem. Gente, cheguei a me emocionar agora durante a leitura, porque é o que ele fala. Não pode ter nada mais importante na nossa vida do que anunciar esse Jesus às pessoas. O Deus que elas viram, que elas caminharam junto, que elas creram nele, realmente era o Deus. Elas agora tinham uma comprovação. Ele estava vivo, ele havia ressuscitado, elas o viram. E nada mais importa. É óbvio que a nossa experiência com Cristo é muito diferente da experiência delas, porque elas tiveram o grande privilégio de conviver pessoalmente com Cristo, de ver com os próprios olhos os milagres acontecendo a partir das mãos dele, mas as evidências nunca deixaram de acontecer. Aquele que entrega a vida verdadeiramente a Cristo tem experiências pessoais com ele,
como eu tive. Não estou dizendo que eu via Cristo ou qualquer coisa do tipo, tive visões de Cristo, não é nada disso. Mas a gente tem experiências que a gente sabe que são experiências divinas, que é contato real de Deus conosco no nosso dia a dia. E nada pode importar mais. Nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Nada pode ser mais importante do que o nosso amor por Deus e do que o nosso desejo de espalhar essa mensagem para outras pessoas. Mas, fora essa filosofia toda do meu coração agora, vamos analisar esse trechinho melhor, porque o estudo dessa Bíblia não explicou muito, né, historicamente e teologicamente esse trecho. Então vamos lendo ele e destrinchando. No findar do sábado, ao entrar do primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, quando chegou o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. É uma coisa que até eu quero colocar aqui. Os evangelhos, eles são diferentes. Nesse estudo que nós vamos fazer, nós vamos ler os 4 evangelhos seguidamente. Mas não precisam se preocupar achando que a gente vai ficar só repetindo a história, porque cada evangelho narra as mesmas histórias com perspectivas totalmente diferentes e com ênfase em aspectos muito diferentes. Então, assim, vai ser muito interessante a gente fazer esse estudo de cada evangelho. Pega um caderninho, começa a fazer suas anotações para perceber as diferenças entre um evangelho e outro. E a gente sabe que em alguns evangelhos esse trecho aqui ele é narrado com mais detalhes, mas a ênfase de Mateus é sempre destacar Jesus como rei, é destacar a majestade de Jesus. Então ele deixa outros detalhes que não focariam nesse propósito dele, para ter espaço para mencionar com mais ênfase a majestade de Jesus. Mas aqui diz que foi no primeiro dia da semana, e como foi no findar do sábado ao entrar o primeiro dia, a gente entende que foi lá na madrugada, né? Alta madrugada. Elas foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, um evento grande. Isso não poderia passar despercebido. Esse evento grande já corrobora para as pessoas sobre a veracidade de que algo tinha acontecido de muito grande, que aquela história ali mais à frente de que os discípulos vieram de madrugada e roubaram, duvidosa, porque houve alguma coisa naquela madrugada muito grande. Foi sentida por todos, por toda a cidade. Se é um grande terremoto, não foi sentido só ali onde estava o sepulcro de Jesus. O terremoto aconteceu porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, então fala da majestade, que o anjo reflete, né, a majestade de Deus, que era algo realmente vindo dos céus. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Aqui a gente vê um pouco da ironia de Mateus na hora de escrever o evangelho. Os guardas que estavam vivos ficaram como mortos, e aquele que antes estava morto agora está vivo. Então a gente vê um joguinho de palavras aí até divertido de Mateus, né? Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscar Jesus que foi crucificado. Os guardas ficaram como mortos, as mulheres não. Não quero puxar a sardinha para a mulher, dizer que as mulheres são mais fortes, mas talvez pelo que elas já tinham visto, vivido com Jesus, elas meio que era quase que natural para elas ver coisas sobrenaturais acontecendo. Então elas resistem, mas mesmo assim elas têm medo e o anjo precisa lembrá-las, como a gente já leu aqui, de que elas não deveriam, não precisavam ter medo. E ele diz: ide, pois, depressa e dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ou seja, vocês já têm uma missão agora, não dá tempo de ficar aí de boca aberta, espantado, não. Você não pode, nada pode parar sua missão. Depois dessa ordem dos anjos, Jesus aparece para elas, em outros evangelhos a gente vê isso mais detalhadamente também, e Jesus reforça: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então, vou continuar a leitura. Os judeus subornam os guardas. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança.
Eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Versículo 11, vamos ver a explicação aqui da Bíblia. Parece que os soldados que guardavam o túmulo eram romanos. Se esses guardas tivessem adormecido durante a sua vigília, poderiam ter sido mortos. Os líderes religiosos ofereceram uma proteção para eles, inventando uma história a respeito dos discípulos terem roubado o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. Isso mostrou mais adiante a mistura dos romanos e dos líderes religiosos na época. O interessante aqui é essa ironia, mais uma vez, de Mateus na forma de escrever. Que história é essa de que os guardas sabiam que o corpo tinha sido roubado pelos discípulos se eles estavam dormindo? Se eles estavam dormindo, como eles sabiam que o corpo foi roubado pelos discípulos? Naquela época não tinha câmeras de vigilância que pudessem rever, né? Às vezes a gente lê os capítulos, a gente lê a Bíblia com a nossa ótica de hoje, e isso não nos chama atenção porque é natural hoje. Fulano estava dormindo, entraram lá e roubaram. Mas hoje a gente pode ter a comprovação pelo fato de ter câmeras para todo lado espalhada, né? Agora lá, naquela época, mesmo que essa história se espalhasse entre a população, com certeza as pessoas se questionariam. Mas se eles estavam dormindo, como é que eles sabem que foram os discípulos? E o terremoto? O que aconteceu para no mesmo horário haver aquele grande terremoto? Isso tudo com os guardas dormindo. Que sono é esse tão pesado que eles não acordavam? Então, assim, Mateus já expõe a ironia daquela história mal contada, né? Vou continuar então a leitura. Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aí a Bíblia tem uma explicaçãozinha, vamos ler também. Impulsionado a adorar. O que faz com que você queira adorar a Deus? Uma imagem maravilhosa de adoração encontra-se em Isaías 6, quando Isaías viu o Senhor e o adorou. Nessa visão, ele pôde vislumbrar rapidamente a glória de Deus. Da mesma forma, depois da ressurreição, os discípulos de Jesus, quando o viram, o adoraram. Ver Jesus era suficiente para levá-los a adorá-lo de coração. Através das palavras da Escritura, da reflexão a respeito do Evangelho, dos olhos da fé, que podem ver a graça de Deus operando de todas essas formas, procure manter os seus olhos em Deus. Se você fizer isso, poderá vislumbrar a glória de Deus, com sua família em particular e com todo o povo de Deus no domingo. Adore a Deus de todo o coração. Bom, o comentário da Bíblia aqui destacou o fato dos discípulos o adoraram, quando viram a Jesus o adoraram, mas alguns duvidaram. Esse duvidaram aqui, quando a gente procura lá no original a palavra, não é que duvidaram de não acreditaram, é de oscilaram. Mas será? Será que é ele mesmo? E é uma coisa assim aceitável, né? Humanamente falando, porque eles viram Jesus morto, viram o quanto ele foi humilhado, tudo que ele passou. Então, a gente pode pensar assim, como que um Deus permitiria, se permitiria passar por tudo aquilo? Como que Deus Pai permitiria o filho dele passar por tudo aquilo? Então, é razoável que eles tenham essa oscilação humanamente falando. E uma coisa que essa explicação aqui me fez lembrar agora, que eu abri o vídeo falando sobre a questão da guarda do domingo. Por que a gente passou a guardar o domingo? E isso está logo no começo do capítulo, eu esqueci de explicar. Então, vou falar agora. Por que a igreja moderna passou a guardar o domingo? A igreja moderna passou a guardar o domingo a partir do momento em que Jesus ressuscitou nesse primeiro dia da semana, no domingo. A gente entende a guarda do sábado não como que Deus enviou, não como que Deus exige que seja o sábado, o dia de sábado. A gente entende sábado, a palavra sábado, como um dia de descanso. Então, que Deus exigiu que houvesse um dia separado para descanso. E como Jesus ressuscitou no domingo, e a igreja primitiva, a gente vai ver mais à frente, que é a igreja primitiva, passou a se reunir aos domingos, no dia da ressurreição. Foi um dia que marcou a todos, foi um dia que ficou vivo na mente de todos como um dia especial. Então, a partir da igreja primitiva, passou-se a guardar o domingo, ao invés de fazer aquela guarda do sábado. Por que se manter preso ao sábado,
que era parte daquela tradição religiosa que Jesus, durante toda a sua vida, lutou para derrubar, demonstrou a sua inquietação, a sua insatisfação com aquele sistema religioso, porque nós deveríamos nos ater, nos manter presos àquela lei ali de que era o dia de sábado. Nós passamos a entender o sábado como algo não literal, mas como uma ordenança de um dia de descanso e de dedicação a Deus. Então, nós passamos a fazer isso no dia de domingo. Acho que posso continuar a leitura. A grande comissão. Já estamos acabando o capítulo, ele é muito pequenininho. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse pedacinho da grande comissão traz tanto ensinamento. Primeiro aqui, Jesus aproximando-lhe falou-lhes: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus já reina, ele é a autoridade. Quem que tem toda a autoridade sobre o céu e a terra? É aquele que reina. Então a gente não tem que ficar esperando o reinado de Cristo, o momento em que Cristo vai vir e passar os 1000 anos aqui na terra, porque ele já está reinando sobre a terra, ele já tem todo o poder e autoridade. E aí tem o ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos aqui a Trindade aparecendo de forma muito clara, quando ele fala em nome, não fala nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em nome, um nome só, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são 3 em 1. Tem essa questão do id. Desde criança eu ouço muito falar desse id, que no original não seria id, seria indo. Já ouvi algumas pessoas falar, tipo assim, como se você não fosse obrigado a ir, mas indo, vai e faça dessa maneira. Como se essa fosse uma comissão dada somente, por exemplo, a missionários vocacionados para ir a tribos, para ir para outras nações. Mas não, se você for buscar realmente a informação correta, não é isso. Realmente esse verbo dá uma ideia de continuidade, eu não vou saber, gente, no português qual seria esse tempo verbal, mas seria o indo, gerúndio? Seria o indo, né? Você deve viver uma vida de discipulado, discipular outras pessoas, enquanto você vive sua vida. Enquanto você vai vivendo, você vai discipulando. A ideia é essa. Sua vida deve ser um constante discipulado. Então é muito mais do que separar um momento, separar uma hora. É fazer isso a sua vida toda, é dedicar a sua vida ao discipulado das pessoas. O modo como você age, o modo como você fala, como você negocia na sua empresa, o modo como você não deve ao banco, os seus exemplos, tudo isso é discipulado, porque as pessoas estão vendo e aprendendo com você a como se conduzir na vida. Mas também nós temos que ter esse momento de especial de ensino, de sentar com pessoas sempre que possível. Nós que somos mães, nós exercemos essa função, discipulando os nossos próprios filhos, nós discipulamos o nosso marido e ele nos discipula. Também nos nossos ministérios, tudo isso é discipulado. A gente vive o discipulado no nosso dia a dia, a partir do momento em que a gente reconhece a Cristo como nosso Senhor e Salvador e se dispõe a segui-lo. E ele encerra o livro todo de Mateus com essa frase: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui entra aquilo que eu falei sobre Deus ser muito criativo na forma de passar as verdades, as mensagens para nós. Se o livro de Mateus começa nos apresentando Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, ele encerra também apresentando a mesma verdade. Deus é conosco, eis que estou convosco. Jesus se colocando na posição do Emanuel. Jesus se declarando verdadeiramente o Emanuel, aquele que está conosco. Não que estava, não que estará, mas está conosco todos os dias até a consumação do século. É lindo começar a enxergar essas pequenas verdades na Bíblia. É muito gostoso desvendar a Bíblia. Ainda tem uma explicaçãozinha aqui, então eu vou ler também, que é exatamente esse trecho da Grande Comissão.
representando Jesus. E agora, o que vai acontecer? Depois que Jesus derrotou a morte e derrotou a vida de forma sobrenatural, o que mais restava fazer? Ele tinha uma mensagem para os seus discípulos e ele tem uma mensagem para nós. Contem ao mundo. Jesus veio para a terra por uma razão: morrer em lugar dos pecadores para que fossem perdoados e trazidos à união com seu Santo Pai. Você pode ajudar a espalhar essa mensagem? Como você pode ser um embaixador de Cristo mais eficiente? Cada pessoa está mais equipada para testemunhar a um grupo específico de pessoas. Ore e peça a Deus que revele a você quem são as pessoas que Ele preparou para ouvir o Evangelho por seu intermédio, e então compartilhe com elas as boas novas. Então ele diz aqui que cada um de nós tem dom, tem facilidade para levar o Evangelho a um grupo de pessoas. Eu hoje trabalho com o Ministério Infantil, não entendo nem que eu tenha tanta facilidade assim para lidar com crianças, mas eu tenho muita facilidade com a gerência de ministérios. A minha facilidade maior é lidar com a equipe, é discipular a equipe, não necessariamente as crianças. Mas a gente vai enxergando esses dons, esses talentos que Deus nos dá à medida que nos colocamos aos pés dele. Hoje, por exemplo, eu trabalho discipulado através da câmera. Eu não tenho, assim, não vou dizer que eu sou muito boa nisso que eu estou fazendo aqui, mas também não tenho vergonha, não tenho tanta dificuldade para falar com uma câmera. Algumas pessoas não conseguem suportar a ideia de que outras pessoas estejam vendo o que ela estava falando ali na câmera. Eu não tenho essa dificuldade. Então, é uma maneira que eu tenho de discipular pessoas, né, aqui no Brasil, aqui perto de mim, em Nova Friburgo, pessoas internacionalmente. Sempre antes de começar o devocional eu oro e peço a Deus que essa mensagem chegue àquela pessoa que está lá numa ilha distante, que não está se sentindo perdida, que não tem alguém que fale para ela ali, que esse meu estudo chegue a essas pessoas. Essa é a minha oração. E a Bíblia aqui nos desafia a descobrir qual é a sua missão, como você pode se tornar um facilitador para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Fica aí esse pensamento para o dia de hoje. Como você pode ser um facilitador para entregar a mensagem do Evangelho. Mas tem uma coisa que eu não posso deixar de enfatizar, que deve ficar na nossa memória também. Eu falei que esse é o evento mais importante do cristianismo. E às vezes a gente pensa que o evento mais importante é a morte de Jesus, é o fato de Jesus ter se disponibilizado, ter se entregado por nós, ter passado todo aquele processo terrível que nós lemos ontem, da crucificação, da humilhação, da dor física que Jesus passou. Mas não, o mais importante foi Jesus haver ressuscitado sobre tudo isso. Porque ali ele selou a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte. Eu vi uma ilustração uma vez que deixou isso bem claro na minha mente. É como se a gente tivesse caído em um buraco fundo, a gente não conseguia sair sozinho desse buraco, é o pecado, a separação de Deus. E Jesus, além de ele entrar naquele buraco, ele nos tirar de lá, depois de 3 dias ele saiu daquele buraco e ele tapou aquele buraco. Ou seja, nunca mais nós vamos cair de novo ali. Isso foi o que a ressurreição fez por nós. Ela selou aquele buraco, ela fechou as portas do inferno para nós definitivamente. Para nós, aqueles que nos entregamos a Cristo. Então, gente, eu vou fazer minhas anotações agora e já volto com vocês. Vamos então à leitura. Mateus 28. Esse capítulo inicia relatando o evento mais importante para o cristianismo, a ressurreição, pois ela é o selo final da vitória de Cristo. Ela fechou definitivamente as portas para a morte eterna. Jesus provou ser possível viver uma vida totalmente obediente, se entregou para satisfazer a justiça exigida por Deus e venceu o poder do pecado, ressurgindo e se sobrepondo ao juízo. Nesse momento, ele recebeu toda a autoridade sobre a terra e céus. Ele reina.
O capítulo ainda fala da condição caída e depravada do homem, que mesmo com evidências claras rejeita a salvação, sendo esse movimento gerado em nós por obra divina do Espírito Santo. E o capítulo encerra com Cristo nos dando propósito de vida, uma missão. Vão e espalhem essa mensagem, mas não os envio sozinho, pois estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Até o final, Jesus está cuidando dos discípulos integralmente. Os discípulos provavelmente, depois desse momento, estavam cansados, estavam confusos, estavam sem enxergar, sem saber o que fazer agora. E agora? O que a gente faz? E esse momento de indecisão é tão cansativo, é tão desgastante para o nosso corpo, para o nosso cérebro. E Jesus cuida disso no último momento, no último instante. Ele não deixa os discípulos suspensos nessa nuvem de indecisão. Ele dá um propósito de vida para eles. A partir de agora, o que vocês têm que fazer é isso, levar o evangelho. E é essa missão que deve guiar a nossa vida também. Você está indeciso sobre o que fazer? Essa é a sua grande missão. De que forma você pode cumprir essa missão de forma mais plena? Nesse trabalho, você consegue cumprir essa missão? Com esse estilo de vida, você consegue cumprir essa missão? Fazendo o que você faz hoje dentro de casa, com os hábitos que você tem hoje, você consegue cumprir essa missão? Então, essa é a bússola que Jesus nos deixou. Essa é a grande missão da nossa vida. Espero que você, como eu, tenha encerrado a leitura do livro de Mateus completamente apaixonada pelo Cristo que nós servimos, por Deus, por esse Deus tão gracioso, maravilhoso, que se importa com pequenas coisas, com pequenos detalhes, como essa questão da nossa indecisão, da nossa insegurança. Deus nos ama. E é isso, gente. Então, nós encerramos aqui o livro de Mateus. A partir de amanhã começamos Marcos. Eu estou pensando se eu devo mudar alguma coisa de formato, mas vamos ver como vai ser amanhã. Aqui é tudo muito rápido, né? As minhas decisões precisam ser rápidas quanto a título, quanto ao formato, porque todos os dias a gente posta. Então não se esqueça de se inscrever no canal e de assinar, ativar o sininho, porque aí o YouTube vai te avisar assim que o vídeo entrar no ar, para você não esquecer, não pular, não acumular capítulos. Todos os dias ele vai te apontar para que você já assista o seu capítulo do dia e que a coisa não se acumule. Espero que vocês continuem comigo nessa jornada e que convidem outras pessoas para nos acompanharem também. Dessa forma, a gente vai formando aí uma comunidade de pessoas apaixonadas pelo estudo da Bíblia. Deus abençoe a cada um. Vamos às nossas orações, porque é nesse momento que o nosso relacionamento com Deus se fortalece.